Hoje, aqui no Super N, a gente vai conversar com o advogado membro da Comissão de Direito Médico da OAB de Minas, Renato Assis. E com ele, a gente vai falar, entre outros assuntos, sobre os planos de saúde terem conseguido derrubar na Justiça a decisão que os obrigava a oferecer testes sorológicos da Covid-19. Renato Assis, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, prazer ouvi-lo. Bom dia, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar de um tema tão importante, e um bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Super. Pois é, Renato, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo aqui, houve primeiro uma decisão liminar, né, que permitia ou que determinava, melhor dizendo, que os planos de saúde deveriam oferecer esse teste da Covid-19 às pessoas que são clientes. Aí depois houve uma nova liminar desobrigando os planos de saúde a oferecerem esse teste. E aí eu te pergunto, em que pé que está hoje? Já existe uma nova tentativa de obrigar os planos de saúde a oferecerem esse teste em tempos de pandemia? Bom, na verdade, o nosso grande problema aí é nós dependermos da ANS, né, a agência reguladora, que deveria regular a atividade no país, mas no Brasil, né, tem todo um histórico aí das agências reguladoras e autarquias, que elas, enfim, não atuam ao lado do consumidor, na verdade atuam em proteção aí às entidades da área, né, que deveriam ser reguladas. Eu vou falar um pouquinho sobre a cronologia, né, minutos aqui, só para que fique bem claro. Todo ocorrido, né? Na verdade, nós temos dois exames disponíveis. A primeira observação é importante, que é o PCR, que é o molecular, né? E é o exame que mede a secreção da orofaringe, e tem o exame rápido, que é o sorológico, né? Esse é o grande ponto aí de discussão, né? O exame de sangue que detecta os anticorpos, né? Bom, ambos podem dar positivo e negativo, falso positivo e falso negativo, na verdade, né? O exame sorológico dá a detecção só após o 10º dia, né, a detecção mais exata. Em 12/3, 12 de março, ainda no início da pandemia, a ANS publicou a resolução normativa 453, que determinou aí que os planos de saúde são obrigados a realizar o exame PCR, né, o molecular. Nesse momento não havia ainda uma discussão judicial, né, e muitas pessoas buscavam lá a realização desses exames. Sendo, né, obviamente, necessário aí o encaminhamento de um médico. Nesse momento, né, dada aí a pouca quantidade de exames aí e o surto inicial da pandemia, essa necessidade da recomendação médica era até para não desabastecer o mercado de exames, já que o mundo inteiro necessitava, né, cobrava esses exames. Bom, 29/6 veio a grande novidade, né, a ANS incluiu no rol de coberturas obrigatórias também o sorológico, né, que é o de sangue, né, detecta anticorpos, ou seja, a pessoa que já teve contato com o vírus, né, sendo necessário apresentar quadro de síndrome gripal ou de síndrome respiratória aguda, né. Então, também quem tinha sintomas aí, o mesmo objetivo aí de não desabastecer o mercado de exames, sem deixar de considerar, obviamente, esse econômico aí dos operadores. Vou falar disso um pouco mais adiante, né, até onde vai aí o papel das operadoras no trato da saúde de fato e até onde é tratado somente como negócio. Então teve aí a resolução normativa 458, né, a primeira lá atrás foi 453, que incluiu aí os primeiros exames, né, o PCR molecular, e esse 458 veio atendendo a uma decisão judicial, né, de uma ação civil pública juizada no estado de Pernambuco pela ADOCEPS, que é a Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde, né, ou Entidade de Defesa dos Consumidores. Só que em 16/7, agora, a ANS, eu repito, né, a entidade que deveria zelar pelo direito dos consumidores, né, dos usuários dos planos, agora a própria ANS ajuizou, entrou com recurso, né, e conseguiu cassar essa decisão. A justificativa aí da decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que é o que atende a região de Pernambuco, citou aí possível desequilíbrio econômico, né, e alto índice de falso negativo nos exames. Então, justificativas aí, de certo ponto, até bizarras, já que os exames são realizados em todo mundo, o exame molecular também tem um índice aí de falso negativo, é justificativo, e falar de desequilíbrio econômico para as operadoras de saúde é realmente uma piada, porque a saúde financeiramente é o melhor negócio do nosso país.
Ô Renato, desculpa até por interrompê-lo, mas você está falando aí desse argumento que foi apresentado, né, pela ANS, e te pergunto o seguinte: existem outros argumentos jurídicos que podem ser usados para a tentativa de reverter essa decisão judicial? E se existem, quais seriam esses argumentos para que aquele cidadão que paga o plano de saúde, nós sabemos que não é barato, para que ele possa ter restabelecido essa possibilidade de serviço? Bom, em primeiro lugar, sobre a possibilidade de falso negativo, é o percentual baixo. E como eu disse, o PCR, que já está incluído no rol, e que é um exame mais barato, né, ele também tem um índice de falso negativo. O mundo inteiro trabalha com os dois exames, porque aqui no Brasil é diferente. Então eu vejo muito aí a questão da regulação, né, os problemas da nossa regulação, o papel das agências reguladoras, etc. Mas, enfim, quais os argumentos aí para contrarrazoar esses dois fundamentos aqui? Primeiro, desequilíbrio econômico, né, que pode ser causado, e segundo aí o índice de falso negativo. Bom, primeiro sobre falso negativo eu acabei de responder, né, todos os exames aí têm um índice de falso negativo, e tem uma possibilidade muito maior de um resultado assertivo, que vá de fato gerar um efeito positivo aí para toda a população. Sobre a questão do desequilíbrio, bom, vamos lá, nós temos uma população aí super carente, né? Isso aí é de ciência de todos, né? A maioria da população nossa é carente. Nós temos aí 1/4 da população, né? Mais de 50 milhões de usuários aí cobertos pelos planos de saúde. Vamos falar em números em desequilíbrio, né? Eu não me considero aí o usuário padrão, né? Eu nos últimos 3 meses eu fiz exame 3 vezes, paguei do meu bolso porque o plano não cobriu. Tive que fazer uma viagem, exame. Fiz um curso com várias pessoas na sala, uma coisa que eu tinha que fazer, tive que fazer o exame novamente. Então não é um exame que a pessoa tem que fazer, né? A média do custo aí hoje é de R$200 a R$300, né, com salário mínimo. Aí sim nós vemos um impacto econômico, né? Já as operadoras, né, vamos ver esse argumento aí do impacto econômico. As operadoras tiveram aí um movimento financeiro em 2018, eu trago os dados de 2018, de 2019 não estão disponíveis, e obviamente não de 2020. Lembrando que 2018 as operadoras de saúde suplementar movimentaram 190 bilhões de reais, bilhões com um B, tá? E tiveram aí um lucro estimado de 30 bilhões de reais. Só para que você tenha uma dimensão do tamanho disso, o SUS, que atende aí a 3/4 da população, né, do país, movimentou 100 bilhões. Então, o SUS, lembrando, é um sistema universal, todos, né, 70 pessoas têm cobertura do SUS. Movimentou 100 bilhões, os planos de saúde suplementar movimentaram 190, com um lucro aí estimado em 30 bilhões. Então, falar em impacto para eles é uma piada, né? O melhor negócio do país é a saúde, é sim um negócio. A gente tem que tirar esse véu, os planos estão nessa para ganhar dinheiro, ganham muito dinheiro, e se alguém tinha que se sacrificar agora nesse momento, são os planos de saúde que têm aí bilionários há décadas, né, e não uma ação que de fato não tem recurso para ficar com isso. Ô Renato, você falou no início do nosso bate-papo aqui sobre o papel da ANS, né, que é uma agência reguladora. Essas agências reguladoras, elas foram criadas no fim dos anos 90, ainda pelo governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, também a ANA, Agência Nacional das Águas, enfim, e outras tantas agências reguladoras que nós temos, e foram criadas com o objetivo de fazer uma mediação entre quem está na ponta, quem depende do serviço, e os prestadores de serviço, né? Esses prestadores de serviço que existem. E você destacou logo no começo aqui, como eu dizia, que a ANS está longe de fazer esse papel, de fazer uma mediação justa, adequada, de defender os interesses do usuário e entender, claro, também o lado até da iniciativa privada que presta o serviço. E a gente percebe que com as outras agências, muitas vezes, essa mesma coisa acontece, né? Quem precisa voar no Brasil já percebeu as dificuldades, às vezes, quando você enfrenta algum problema com a companhia aérea e você procura a ANAC muitas vezes, você não tem o respaldo,
né? Talvez a única, mais ou menos, exceção seja a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, que pelo menos a gente sente que ela tenta nos atender, tenta resolver o problema quando esse problema existe, né? Então, a coisa ela é endêmica e fica muito mais evidente agora nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Como alguém que é especialista em direito médico, é o presidente, é membro da Comissão de Direito Médico da OAB de Minas Gerais, o que deveria ser feito com essas agências reguladoras? O que elas deveriam fazer, e aí mais especialmente a ANS, que é a sua seara, que é a sua área, para que o interesse do cidadão fosse respeitado? Bom, nós precisamos, na verdade, de uma reestruturação do sistema regulatório no nosso país. Como bem dito por você, Rodrigo, essas agências surgiram aí, grande parte delas na década de 90, né? Agora, uma particularidade é que as privatizações ocorreram antes das agências. Aqui no Brasil, nós passamos o carro na frente dos bois, né? O próprio sistema de saúde, ele funcionou sem regulação durante muito tempo aqui no nosso país. E com isso, né, com o surgimento e a criação das agências, elas foram aparelhadas pelas empresas que prestavam esses serviços aí públicos ou de caráter público. Você citou, Rodrigo, como exceção a Anatel. Eu nem diria que é uma exceção. Eu acho que se aproxima mais aí de um atendimento de qualidade com todos os defeitos que tem a própria ANS, né, porque com saúde não se brinca, embora no Brasil se brinque muito, como a gente está vendo agora na pandemia, né? A questão da pandemia foi totalmente politizada, medicamentos, posicionamentos, então tá uma verdadeira aí, bagunça geral. Eu acredito que o papel das agências deveria ser reformulado, né? Aí a gente depende, infelizmente, dos poderes, né, executivo, judiciário, legislativo, de uma coalizão desses poderes para rever esses papéis. Eu dou aula no curso de Direito Regulatório, né, que é feito em Brasília, e eu tratei esse ano sobre regulação de direito do consumidor. Para fundamentar essa aula, né, que foi para outros advogados especialistas, eu tive que fazer uma pesquisa em outros países. Eu me surpreendi ao ver que em outros países, aí talvez seja um exemplo, né, e até uma sugestão aqui para essa reformulação, para essa eventual reformulação no Brasil, que em outros países as entidades de consumo, né, de defesa dos consumidores, têm cadeiras cativas nas diretorias aí, das agências reguladoras e autarquias. A gente tem que lembrar que aqui no Brasil não são só agências reguladoras, o próprio mercado de seguros, que é um dos piores que a gente tem aqui em termos de regulação e de direcionamento das políticas para favorecimento das empresas que atuam na área, é o de seguros através da SUSEP, que é uma mera autarquia, na verdade não é nem uma agência reguladora. Então elas são aparelhadas, né, pegando o exemplo aí da SUSEP, ela é dirigida e coordenada por corretores de seguros desde sempre, que atendem aos interesses das seguradoras, né? Pegando como exemplo aí, a maioria das autarquias está em Brasília, a SUSEP está no Rio de Janeiro, onde estão as seguradoras. Então, realmente, nós temos aí um grande problema, é muito maior do que parece, né? Elas estão, de fato, aparelhadas, né? Audiências públicas, como aconteceu há poucos dias. A gente perdeu o contato com o Renato Assis aqui, advogado, especialista em direito médico, que está conversando com a gente sobre essa questão dos planos de saúde, de não precisarem mais realizarem os testes sorológicos contra a Covid-19, está explicando para a gente justamente os entraves que existem aí por parte, muitas vezes, dos planos de saúde e das agências reguladoras, né? Principalmente das agências reguladoras aí que enfrentam com muitas dificuldades, afinal de contas. Acho que a gente já conseguiu retomar o contato. Paulo Duarte está me sinalizando ali que a gente conseguiu retomar o contato com o Renato Assis, e ele estava explicando muitas vezes o papel dessas agências reguladoras, agências que deixam de fazer o papel de regulação muitas vezes para defender os interesses apenas das empresas. E Renato, você estava falando isso, e aí chegou aqui uma mensagem de um ouvinte nosso, no nosso WhatsApp, aqui o 988-100-917, o ouvinte aqui, deixa eu localizar a mensagem aqui, ele é o José Marcos, do bairro União, em Belo Horizonte. Ele está perguntando o seguinte aqui: se eu entrar na justiça e houver uma decisão favorável a mim para que o plano de saúde seja obrigado a realizar o exame, pergunta o José Marcos aqui,
Essa decisão pode valer como jurisprudência para que outras sejam tomadas no Brasil e para que os planos voltem a ser obrigados a realizar esse tipo de exame sorológico? É a pergunta do José Marcos, do bairro União. Bom dia, José Marcos, muito obrigado pela participação, excelente sua pergunta, né? Eu vou entrar num ponto aqui, vamos direto para as orientações agora ao público, né, que é um ponto muito importante. Bom, sim, pode servir, eu não diria como jurisprudência é um termo que é usado mais para decisões que vêm dos tribunais superiores, nem servem de paradigmas para baixo, mas serve sim de exemplo, inclusive há inúmeras decisões nesse sentido, tá? Bom, problemas para atendimento, eu disse no início aqui, março o exame PCR já é de cobertura obrigatória pelos planos, mas eles têm dificultado o atendimento da população até no exame PCR. Sim. Como eu disse, o papel dos planos de saúde ele é vergonhoso, eu sou um grande crítico, né, do papel dos planos de saúde aqui no Brasil, acho uma vergonha a forma de atuação, eles têm dificultado pelas regras, um pedido médico, né, uma solicitação médica para que tenha obrigatoriedade, agora eles pedem laudos, relatórios, tem dificultado bastante aí, e a justiça tem sido o caminho. Agora, existem outros meios aí, muitas vezes até mais rápidos, né? A gente orienta de buscar, em primeiro lugar, o saque de atendimento ao consumidor da própria operadora, existem casos de solução. Em segundo lugar, procurar a ANS, que é a agência, né, que é regular, embora ela atue de forma aí parcial. Em terceiro lugar, aí, os PROCONs aí do Estado e do município, que tem atendido também com muita agilidade a população nesses casos. Em quarto lugar, aí tem uma fantástica que é consumidor.gov, né? Ela é do governo federal, de um órgão que chama Senac, Secretaria do Consumidor, né? Um órgão ligado ao Ministério da Justiça, que tem aí uma atuação muito interessante. Eu coloco aí em último lugar a Justiça, tá? Porque esses meios aqui são meios administrativos aí, podem te ajudar com mais agilidade. Não atendendo a necessidade, né? O senhor pode procurar aí a Defensoria Pública, né, para esse atendimento, ou um advogado particular entenda um pouquinho aí da área da saúde. Conseguindo uma decisão judicial, né, que no caso de impossibilidade de um atendimento pela via administrativa, esse caso sim, ele pode servir de paradigma para auxiliar outras pessoas, inclusive existem já centenas aí, talvez milhares de paradigmas para esse auxílio. Do jeito que a justiça no Brasil é lenta, Renato, é provável que quando a decisão chegue, às vezes a pandemia já até passou e aí de repente chega essa decisão no Brasil. Enfim, coisas que acontecem por aqui. Obrigado ao José Marcos aqui pela pergunta. Ele que é do bairro União, que mandou mensagem pra gente aqui pelo 988-100-917. A gente conversou com o Renato Assis, ele que é advogado, especialista em direito médico, membro da Comissão de Direito Médico da OAB de Minas Gerais, nos ajudando a entender um pouco mais essas decisões que foram e voltaram aí sobre a questão da realização de testes para Covid-19, para testes sorológicos para Covid-19 no meio dessa pandemia. Ô Renato, obrigado por nos ajudar, por ajudar o ouvinte aqui da Super a entender um pouco mais dessa dinâmica. Prazer conversar contigo. Certamente vamos acioná-lo em outras oportunidades aqui para que nos ajude a entender como é que essas coisas funcionam. Perfeito, Rodrigo. Agradeço a oportunidade, me coloco à disposição aí para tanto atendimento à rádio, né, quanto a todos os ouvintes aí. Realmente é um momento muito complicado e todos têm que auxiliar da forma que pode, minha forma é se orientando, né, e estou sempre às ordens para isso. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos.